Boa noite, senhoras e senhores, muito bem-vindos. Conosco, Vladimir Russo. Sabes que no processo de fazer a entrevista, tu pões neste momento o Vladimir Russo no Google e é só Putin, só guerra. E não somos parecidos. E não tem nada a ver. Eu até pus Vladimir Russo, Angola, Putin. Não, ele vai ter que pagar qualquer coisa. Pelo menos, pelo né? menos, né? Uma Porque bomba. eu já estava aqui primeiro, pelo menos em Angola. É Angola, né? Ele está a abusar, né? Enfim. Mas pronto, ele tem coisas mais Olha, importantes bem-vindo. para se entreter. Obrigado, Tiago. Muito obrigado por partilhares conosco esse tempo. Nós já andamos nisso há algum tempo atrás, mas eu acho que chega um momento de Natal em que fica um ambiente propício para nós te recebermos. E tu também, pelo visto, tens mais tempo, se calhar as palancas estão a descansar, o que é pesado para nós. Por que o Pai Natal vai entregar as prendas? Por que o Pai Natal vai entregar as prendas a tempo? Minto. Por que o Pai Natal não vai entregar as prendas a tempo? Aqui em Angola? No mundo. No mundo. Sei lá, engarrafamento, alterações climáticas. Alterações climáticas é uma boa desculpa. Né? Já está lá perto. É porque os seus ajudantes estão doentes. Estão doentes. Doentes, exatamente. É isso. Explica-nos desde já, portanto, tu és ambientalista, és professor das aulas? Já dei. Não de forma, sou educador, digamos assim. A minha formação é educação ambiental, então estou mais no educador do que o professor, porque o professor está na greve, está com... Exatamente, eu ia te perguntar... Porque educar tu não precisa, o professor também não é? Mas para educar não precisas de um sistema formal de ensino, podes educar onde tu estiveres. Então tu não és, portanto, tu não exerces formalmente a profissão de professor? Não. Tu partilhas conhecimento? Sim, e de vez em quando sou convidado ou para escolas, ou para universidades, ou para institutos médios, para ir dar palestras, para falar sobre assuntos, discutir sobre temas, especialidade, mas não de forma curricular, não. Ok. E como é que está o ambiente atualmente no mundo, já agora, e quantos anos mais nós temos de vida? É assim, o ambiente, temos dois ambientes, né? Temos aquele lá de fora que está a bater. Eu quero o ambiente, não, mas aquele está a bater. Não, é assim, é uma situação, depende da perspectiva de cada um, mas as informações que temos e que vamos recolhendo, principalmente Sua Excelência, o Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, tem estado a martelar bastante nesta tecla, mas os relatórios apontam para aquilo que poderá ser, sem ser alarmista, poderá ser uma extinção em massa, a sexta extinção em massa, a primeira causada pelo homem. Okay? Portanto, se me perguntas quantos mais anos temos, as perspectivas são que a temperatura, falam sempre, vai subir a temperatura a 1,5 graus até o ano 2100. Então, até 2100 estamos bem. 2101, já não sei, mas não sei se te lembra, nós também tínhamos aquela série que era o Espaço 1999. Faltava bué de tempo, mas de repente já passou e estamos aqui, né? Portanto, as alterações climáticas são sem dúvida um dos assuntos que mais se destacam, porque tem implicações muito grandes para tudo, e não é só para o ambiente, para a economia, principalmente. Tu vês esses os chamados eventos extremos, as enchentes, as grandes chuvas, os incêndios florestais, tudo isso é resultado, ou pensa-se ser resultado, e em alguns casos há de facto dados científicos, há outros, há quem continua a negar, né, os tais negacionistas, mas estamos a caminhar como aquela história, né? Em 75 estamos à beira do abismo, demos um passo em frente, né? Portanto, é evitar dar esse passo, ficar quietinho. Exatamente. Mas estamos, e o nosso país, apesar de não termos muitos estudos, porque agora esses estudos são globais, notamos que, de facto, há um aumento de temperatura, a seca é cada vez mais cíclica, já não é a cada 12, 15 anos, é a cada 6, 7 anos. Exatamente. E isso tem implicações brutais para a natureza e para nós que vivemos neste planeta e que nos precisamos de alimentar, e precisamos de respirar, e precisamos de água. Pois, tu falaste que nós eventualmente vamos entrar na sexta vaga. É só mesmo porque a malta é burra, né? A primeira, a segunda... eventualmente vais falar dos dinossauros, né? Há uma parte aí que é dos dinossauros. Qual é a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta? Todas elas, estamos a falar de um planeta que existe há 6 mil milhões de anos, né? 6 mil milhões está aqui há muito tempo e nós somos
estamos aqui há pouco tempo, né? E, Exato. portanto, os dados que mostram é que houve sempre mudanças, ciclos naturais, desde a criação da Terra pelo Big Bang, foram havendo extinção de espécies em massa, né? E a última, de facto, a grande que se reporta muito é a questão dos meteoritos. Exatamente, e, portanto, mas todas elas de causas naturais, de uma renovação planetária que aconteceu. Que é suposto ser assim. Sim, mas estamos a falar de milhões e milhões de anos. Exatamente. Né? 2101 eu já não estou cá, portanto... Logo se vê. Né? Eles que vejam, eles que vejam. Não, o meu filho acho também não. O filho, pois aí temos que ver. Né? Não, 101... Mas também se tu não estiveres aqui, o teu filho já é só uma pessoa, tu já não tens um sentimento, esse né? sentimento, não posso apagar a isso, né? Tu quando falas no Big Bang, isso naturalmente faz com que tu não sejas religioso? Eu acho que os religiosos podem falar, podem não admitir, mas podem falar, mas eu não sou religioso. Pois, aqui a questão é essa, é tentar perceber se há alguma causa entre uma pessoa portanto, que acredita. Portanto, eu se acredito na ciência, naturalmente vou ter alguma dificuldade em acreditar na religião? Não necessariamente. Há factos científicos que não nos fazem duvidar ou acreditar em factos, nos permitem, se calhar, ter uma percepção melhor daquilo que é o Criador, mas uma teoria não impede que seja adepto da outra, né? Mas então, imagina, Big Bang. Então isso quer dizer que Adão e Eva não faz sentido? Miticamente, sempre podes pôr uma sementezinha, né? Mas eu não me lembro, não me lembro de ver o Adão e a Eva por aí, né? Não, também o Big Bang também não me lembro. Exatamente, né? Portanto, cada um pega na sua história, mas acho que não é a ciência que diz. Não tem necessariamente de ser campos opostos. Ok? Portanto, cada um sabe de si, depende também das questões de educação, porque por vezes a questão da religião é porque a educação que tiveste desde o início, desde o berço, pode levar a isso. Claro que as pessoas podem inicialmente ser muito religiosas ou ir muito à igreja sem ser religioso e depois, conforme os neurônios vão funcionando, mas tendo mais percepções, vai fazer a sua análise. Okay? Portanto, não é o rebanho e as ovelhas, né? Apesar de também ser bíblico, né? Exatamente. Essa parece que não funciona bem, né? Mas pronto, cada um usa os seus conhecimentos e a informação que está disponível para formar uma opinião. Ok. E hoje cada vez nós temos mais informação e temos menos educação, o que provavelmente mina a nossa forma de interpretar essa informação. Tu podes ter informação, mas tens que saber usar a informação. Exatamente. Okay? Se não sabes usar a informação, e temos muitos exemplos, podemos discorrer aqui de muitos exemplos de pessoas muito formadas que, apesar de terem acesso à informação, do ponto de vista educacional, aliás, lembro-me sempre de histórias quando estamos muitas vezes na estrada, ver as garrafas a voar dos Lexus, né? Não é? Nem mais. Olha, ainda bem champanhe. Que vais... Lembro-me vivamente de 2 episódios que aconteceram, um a descer a Serra da Leba e outro na Matala, que os carros que estavam à frente eram carros acima de 200 $100. Sim. E a saírem de lá garrafas, né? Eu não ia para aí. Não podiam dizer, era o motorista, não, foi na janela de trás. A não ser que aquela tecnologia, né, do carro andar sozinho e tal, pronto, mas... já agora, eu ia para aí eventualmente, já agora, nós temos em algum momento nós vamos chegar ao ponto do ecoponto? Sim, eventualmente. Nós já temos mini ecopontos, ou já temos determinados locais onde existe a segregação de resíduos na fonte, digamos assim, né? Portanto, temos sei lá, projetos industriais, condomínios... Quando é que tu achas que isso chegará aos particulares? Tirando os particulares que já fazem, portanto, por vontade, para iniciativa própria, casa. Exatamente. Porque depois chega uma altura em que se calhar temos que... Sabes que Angola é campeã em políticas, políticas, documentos, estratégias, isso nós temos, está tudo bem. Na teoria, nós somos muito bons na prática. Na teoria, estamos no ranking da inovação, lá no fim mesmo. Exatamente. Né? Pronto. Mas tem havido uma pressão maior por parte da sociedade e com esta questão
da economia verde, da economia circular, no sentido de que seja possível fazer isso. Portanto, é uma questão, lá está, é uma questão da educação. Okay? Porque também não adianta ter, e às vezes nós fazemos muito essa comparação com a Europa e nos ecopontos, etc. Nós temos muitos países na Europa que têm ecopontos e as pessoas continuam a pôr o lixo de forma errada. Exatamente. Pronto, né? Mas é parte da educação. A nível da escola faz isso. Nós aqui vemos, de vez em quando damos palestras, as pessoas dizem, não, mas eu vou separar, depois vai tudo para o mesmo sítio. Pronto, mas isso é um processo, né? Yeah. Está a demorar mais tempo. Nós, no nosso PESGRU, que é o Plano Estratégico de Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos, tínhamos que, em 2025, teríamos aterros sanitários em todo o lado. Okay. Ou nas sedes municipais. Portanto, em 2022 eram aterros em todas as cidades capitais. Não temos, portanto, se tu não tens o aterro... Quer dizer, quando foi feito, o aterro já não era uma opção viável. Yeah. Né? Okay. Ou seja, a base já estava errada antes de depois... Fizemos muito copy and paste. Né? Portanto, o que eu digo é que a gente não tem gestão de resíduos, tem gestão de contentores. Porque temos um contentor na nossa casa, vai para um contentor para a rua... Exatamente, porque depois vai tudo para o mesmo sítio. Vai para outro contentor, mas não podemos deixar de reconhecer que existem algumas indústrias de reciclagem, de reutilização de resíduos, bastante forte, que gera muitas receitas e gera muitos empregos. É preciso utilizar isso e replicar de forma ordenada. Pois, era aí que eu queria chegar, porque nós, de facto, parece-me, nós produzimos muito lixo. Nós temos muito lixo e em algumas realidades, resíduos, não é lixo, né? Em algumas realidades isso dá bué de dinheiro. E eu vejo, semana sim, semana também, o presidente vai ver se lhe dá um empréstimo. E de repente eu penso que se calhar nós temos uma mina aqui que se calhar poderíamos começar a desenvolver de forma mais global dentro do país, né? Nós podíamos olhar para o lixo de forma diferente. Eu acho que em algum momento pagava-se as pessoas. É possível que se tenha pago as pessoas para apanharem latas? Ou isso ainda não é aqui? Não, há um processo. Nós temos pessoas que voluntariamente o fazem, como catadores, porque tiram o seu sustento daí. Porque entregam a empresas que reutilizam, eles vendem. Exatamente. Essa empresa, como não há os ecopontos, essas empresas que fazem têm esse contratos com operadoras que fazem recolha diferenciada, nem todas fazem, e vão então entregar o vidro, o plástico, o papelão, o que for. Mas depois tens centenas, ainda não estamos nos milhares, mas centenas de catadores que todos os dias estão na rua a recolher esses resíduos para vender e para aí tirarem o pão do seu dia, né? O pão nosso de cada dia. Lá estamos outra vez, essas histórias. Religião. Mas, de facto, existe um incentivo. Quando digo existe incentivo, não existe um incentivo fiscal que as entidades, que as empresas, o setor privado possa fazer. Portanto, é preciso, de facto, melhorar aí. Mas, por vezes, quando se dá o incentivo fiscal, também as coisas vão um bocado para o torto. Exatamente, tem que procurar facilitam. Facilitar. Por exemplo, há neste momento um processo, houve um concurso para uma parceria público-privada para a gestão do aterro dos Molemos. Então, quer dizer que se o privado vai lá, os resíduos têm que chegar lá para que ele possa poder trabalhar e beneficiar disso. Exato. Então temos que fazer isso nos outros aterros que estão a ser construídos no país. Reproduzir. Portanto, isso não me parece que seja rocket science, né? Portanto, não precisamos de ter muitos cientistas, podemos trabalhar nisso. Eu concordo com o que tu estás a dizer e eu acho que em vários setores não é preciso rocket science. Ainda assim, nós não chegamos lá. Por quê? Não, mas estamos a mandar... Não há uma ideia de mandar uns estudantes fazer engenharia espacial. Ainda bem que falaste disso, porque os estudantes estão a ir, mas não querem voltar. Como é que isso fica? Acho que está como o Angossato 1, foi e não voltou. O 2 foi e não se sabe bem o que é que está. Que é o problema da comunicação, não se comunica bem, né? Mas não é comunicar melhor. Vai estudar, nunca disseram que era para voltar. Pois, temos aqui 2 ou 3 problemas sérios, né? Essa questão dos bolseiros no passado, nós para os bolseiros há sempre um acordo tácito que ele depois de formar vem para ajudar o país. Pronto. Aguentei, porque eu acho que nós somos todos do tempo das bolsas. Portanto, isso não é uma novidade para nós. A pergunta é, há um compromisso, que é, eu dou-te a bolsa, tu vais estudar, para depois voltares para contribuir no teu país com as condições que eu, na tua ausência, estou a criar.
Se eu não te crio condições, há um caso, eventualmente se um dia eu for chamado ao tribunal, eu tenho como provar isso. Há um caso do miúdo que saiu daqui com bolsa da Sonangol para ir para a América estudar, ele queria realização. Portanto, ele tirou o curso de realizador, ele é top. Tu se calhar até sabes quem eu estou a falar. Ele é top, top, top. É já o sniper das realizações. Chegou aqui, voltou com o curso, né, a bolsa. Chegou aqui e quando chegou a Sonangol, lhe mandaram sintonizar as televisões. A realização aí é outra, né? Não, mas tem que ser uma cadeia, né? Nós não podemos, quando digo cadeia, não é pôr as pessoas na cadeia, se bem que isso também está acontecendo. Também acontece. Mas se tu crias condições e estás durante 5 anos para a licenciatura, ou 4, ou 3, de acordo, depende agora, com os acordos de Bolonha ficou mais fácil, ou para os mestrados, ou para os doutoramentos, crias as condições, ou o país investe nas pessoas para irem estudar. Quando voltarem tem que ter... Qual é a primeira condição? Emprego. Ok? Então, para começar, né? Porque não vale a pena chegar... Voltar-se para fez mais um Claro intuito, que há temos uns que estão a ser formados e querem um emprego em Luanda. Sim, não, querem em Luanda, né? Portanto, porque assim, nós podemos estar sempre a bater no ceguinho, mas também temos que fazer essa introspecção. Eu só quero trabalhar em Luanda, eu não quero ir para o Bailundo. E por que tu achas que os jovens, porque normalmente são os jovens que voltam, só querem estar em Luanda? Sim, por que tu achas que há aqui... Porque assim, nós vivemos em Luanda e eu até sei que Malange é a tua província preferida. Qual? Malange. Malange. Eu li de alguns que Malange... Não, tem uma relação afetiva muito forte com Malange. E daquilo, portanto, é só sair um bocado de Luanda para tu perceberes que o país todo, aquilo que nos disseram ainda é verdade, o país todo tem muito potencial. No entanto, os jovens todos querem estar aqui. Os jovens e os velhos. Não todos, né? Sim, mas a maior parte, querem vir para aqui. A questão da busca de melhores condições de vida é esse sonho. E não crias noutro sítio, por quê? Eu conheço pessoas que vieram e desistiram e voltaram. E estão melhor. Voltaram para as... Não digo para as províncias, porque Luanda é uma província. Sim, né? para as suas respectivas províncias. Ou foram tentar conseguir um emprego noutras províncias. Portanto, é possível. Ok, o que acontece é que nós temos uma sociedade que tem, digamos, as balizas são diferentes. Se eu quiser balizar a minha vida com alguém que vive em Luanda e se estão a oferecer um emprego na Umpata... não vai ser possível. Não, mas depois ele diz, não, mas eu não tenho oportunidade de emprego. Não, tens, só não é o emprego. Não, porque depois para eu poder ter emprego, para eu candidatar a uma vaga, tenho que ter experiência, eu não tenho experiência. Tá bom, mas... experiência começa assim. Ok, está aqui a minha mãe que fez a experiência, foi na extensão rural e não foi em Luanda. Ok? Muitos dos meus familiares e amigos deles começaram assim nas outras províncias, outros acabaram eventualmente uns para vir para Luanda, outros fixarem-se noutras províncias. Claro que o país depois é um sugadouro dos cabeças para Luanda. Exato. Ok? Mas se formarmos mais... Vais ter que chegar um momento em que tens que mandar para outro sítio. Até preciso, e eu tenho casos na organização que eu estou, na Fundação Kisama, temos um técnico, por exemplo, o Eduardo está no Lubango. E está bem. Está bem. Portanto, temos outros técnicos que eu passei pelo Ministério do Ambiente, que estiveram no Ministério, estão no Quando Cubango, estão no Mochico, e estão bem. Ok, agora... Pode ser que digam, não, vou ficar aqui 2, 3 anos para projetar, para tu salvar, mas estão a ganhar experiência. Exatamente, para depois voltarem para aqui. Portanto, não é só o não haver o emprego, né? Que por vezes querem um emprego ideal. Ou não, eu quero começar numa petrolífera. Se calhar tens de começar a cheirar a gasolina. Tá. Não, pode ir para a gasolineira, como dizem, é para o posto de combustível, começar ali, mas tu foste formado, tens um curso superior, em princípio as probabilidades são diferentes. Ok, então tem que se criar condições. Mas depois, mas o que acontece é tu vais para a Europa ou para os Estados Unidos, ou mesmo no passado aconteceu para a África do Sul, se bem que o pessoal que foi para a África do Sul acabou quase sempre todo por voltar, né? Porque a política também de vistos na altura era mais complicada. Mas tu tens estes países, tu vês as condições. Eu amanhã tenho que vir para a cidade, eu vivo fora da cidade, eu sei que tenho que fazer... São 30 minutos, mas são 30 minutos. Não são 30 minutos. Não, estou a dizer aqui. Aqui não, aqui depois. Não sabes se são muda. 30, são 40, se vêm as sirenes e fecham o trânsito.
Ou vêm as sirenes e abrem o trânsito, né? Porque há aqueles que chegam, acordam atrasados. Mas é isso, ainda foi... Então, isso nos outros países tu não tens. Digamos que é mais previsível. Exatamente. Okay? Então as pessoas estão na previsibilidade e sabem que o salário mínimo é o que é. Okay? E vivem com isso. Não é o nosso salário mínimo. Yeah. Okay? Portanto, que o salário mínimo daqui de facto é ridículo. Não é $100, né? Não, está 23 mil kwanzas ou 25 mil kwanzas. Acho que está 38. Achas? Acho que está 38. Subiu. Não se É confundas com o Coenda, né? Mas é ridículo estarmos a discutir aqui 10 mil kwanzas, quando já não é suficiente e nós estamos aqui ainda a discutir 10 mil kwanzas de salário. Pronto, há muitas coisas que se podem fazer, né? mas de facto é isso, essa previsibilidade, o facto de não ter muitos sobressaltos, que faz com que as pessoas estão formadas os horários. Não querem... Não, sim, cumprir horários e os próprios outros. Tu aqui não tens também não almejo que seja uma coisa fácil de atingir com os autocarros, dizer que o autocarro parte às 7 e chega às 7h10 e assim sucessivamente. Okay, mas com o método de superfície vai ser assim, sabes, né? Sim, vai ser com horário, mas tem que construir primeiro, né? Para quando? Então, no jornal estava 2014. Eu ando do metro de superfície regularmente. Por acaso. Nos sonhos, né? Por acaso, era sonhos, 2011. Pronto. Passou para 14. Depois eu acho que era... Não é resultado do acaso, é planificação. O acaso é quando não é para calha. Eu ia descer aqui a escada, olha, por acaso tropecei. Deixa-me perceber o seguinte. Para ver 1 metro de superfície, tu ou algum teu colega tem que ser chamado para fazerem um estudo na área, certo? Sim. Há 10 ou 15 anos atrás, vocês foram chamados para... Alguém foi chamado para isso? Chamaram alguns só. Mas chamaram. É sempre alguns, mas chamaram alguns, né? Sim. Ok, então, pelo menos já temos a certeza que aonde vai passar o metro... Certeza não, havia um traçado. Como é que tem a certeza? Não tem a certeza de nada. Não, mas já foi feito um estudo. Mas houve um estudo que foi feito e sim, aqui está seguro. Que fez o estudo, era não uma havia realidade, casas, né? Agora já tem casa, já tem montes de coisas. E o novo aeroporto, já estamos a falar de obras públicas. Está bem rápido. Também era, o novo aeroporto é que era para 2011, é verdade. O problema das pessoas é que quando eu estudei e vivi na África do Sul, o meu chefe lá dizia no expectation, sem expectativa. Então tudo que vier... É bónus. Portanto, o novo aeroporto está aí, acho que agora para o próximo ano é a parte de carga, né? Depois há de vir os passageiros. O velho está a funcionar, portanto... Está tudo bem, né? Tem calma, há de chegar, né? Tem muitas coisas que estão para chegar, ok? Mas isso é que nos alimenta. Já falamos do Angosat, já falamos do metro, do aeroporto, temos muitas estradas. Tu estás, se me perdoas, tu estás na casa dos 40? Sim. 40. Eu tenho, os meus irmãos têm... Não tenho 50. É só para clarificar, porque às vezes as pessoas não percebem. Os meus irmãos estão na casa, na tua idade, são da tua geração. E eu lido com algumas pessoas da tua geração. E é engraçado a forma simpática como vocês já desistiram, não desistindo. Ou seja, Fala com a tua família. Não, eu não desisti de nada. Então, mas já chegar lá. Permite-me. Okay. Vai chegar lá. Estás tipo o comboio de superfície. Mas não está a chegar. Permite-me, que eu acho que vocês viveram muitas coisas e houve muitas promessas. Chega a esta idade, metade do que vos prometeram não ocorreu. Por alguma razão, vocês têm uma força qualquer que acreditam. Eu acho que vocês agora beberam os vossos pais. Vocês já acreditam numa coisa que os vossos pais já vos disseram em última linha. Deu merda. Mas vocês têm esse cenário. Mas, ao mesmo tempo, é isto. Tá? Tipo, vai haver comboio com método de superfície. Só que não vai ser na superfície. Vai haver novo aeroporto, só que não é novo, porque já tem, estás a ver, tipo, é um cenário que me fascina, definitivamente, eu sou fruto disso, mas é interessante perceber que de geração para geração eu acho que nós vamos perdendo um pouco o gás. Já nos mentiram, bué, meu. Pronto, é assim, não é só mentir, né?
Nós também, acho que se calhar, nessa ilusão... Nossa, Ok, nós também nos iludimos, né? Porque pensamos, tivemos, que era possível. Tivemos uma educação, os nossos pais disseram que batalharam pela independência, conquistamos a independência, começamos a dar uns outros passos. Começa aqui, eu acho que a ilusão começa aqui, porque isso de conquistamos a independência já é romântico, porque parece mesmo que nós conquistamos, porque se nós tivéssemos mesmo conquistado, eu não sei até que ponto é que nós falávamos português hoje em dia. Não sei. Mas isso são... isso dá outro programa, podemos falar dessas conquistas, mas na realidade tornámos-nos independentes e houve uma proclamação da independência. Exatamente, de madrugada. Okay? Exatamente. Pronto, de madrugada, dia 11 de novembro de 1975. Exatamente. Para quem não se lembra. Pronto, mas o que acontece? Há, de facto, essa ilusão, sim, as pessoas pensavam que o país tinha outro rumo. Poderia ter outro rumo e podia. Acho que as próprias pessoas que estavam a rumar que esse tinham noção aspecto disso. que tu dizes aí, que as pessoas desistiram, é porque as pessoas pensam e dizem, não, podia ter um outro rumo. Mas por que não tomou? Eu acho que todos nós somos cúmplices. Não podemos só culpar os outros, né? Uns mais cúmplices do que outros. Agora, cada um adota a sua filosofia. A minha é ser otimista e fazer aquilo que eu sei que posso fazer e que não estou a depender dos terceiros. De terceiros. E de vez em quando dependo, né? Mas cada um com os seus sonhos, né? Tentar, porque fazer Angola melhor não é... É todos os dias. Não é fácil, mas é possível. Né? E todos nós podemos fazer. Agora, se estivermos sempre só a culpar... Vai ser mais fácil, mais difícil. Vai ser mais difícil. E vai ser mais fácil para quem anda Portanto, a desviar desistir, o rumo. não. Desistir, nunca. Nunca? Não. Mas já sem alma, quase. Mas nunca, sempre ali à frente. Faz lembrar. Militares, portanto, os soldados que vão para a frente de batalha, que não têm educação, não têm discernimento e disparam contra tudo, depois viram e disparam. Mas estamos lá. Não, já sei. Esse exemplo que estás aí buscar exato. É já para umas pessoas. Não, eu não dei um friendly fire. Não, fogo amigo. Também não te pões a jeito para isso, né? Não, tento ser coerente e equilibrado, né? Deves ser pobre. Coerente e equilibrado nesse país. Tens cara. Não, tenho aquilo que preciso e o que eu consegui é graças ao meu esforço. Ok? Portanto... Discurso do humilde, mas é mesmo de pobre. Eu estou contigo, estou aqui, pô. Pronto, é assim, né? Então vamos só batalhar a nossa parte. Como é que andam os nossos animais? Nós ainda temos palancas negras gigantes ou já não se fala disso porque... Ou quando tiverem a acabar outra vez vão voltar a falar sobre isso, tipo o Natal, que é quando nós ajudamos as pessoas. Quiseres usar aquela expressão no que tange os animais, é assim, a situação não é boa. No país a caça furtiva é bastante grande, nós estamos a liquidar, a dar cabo de tudo, né? E quando digo nós, estou dizendo nós Angola. É engraçado que vê-se poucas notícias sobre caçadores presos. Essa é outra questão, ok? Está a melhorar, o sistema judicial melhorou, ok? É preciso dizer, a Procuradoria-Geral da República tem formado pessoas, Por isso é que estão a propor para ele ficar mais 5 anos. Isso já é outra ação, né? Já viste que aqui é só ação acima da ação, né? Todos, assim, quem está no poder gosta muito de continuar. Largar o poder é difícil. É muito difícil, né? É muito difícil. Às vezes é doença, outras vezes é o tacho. Mas no caso dele, ele foi proposto, não foi ele que... Pelo menos as notícias falam... É porque se calhar pessoas como tu acham que o trabalho está a ser bem feito e, portanto, vamos dar um... Trabalho bem feito é outra questão. Eu não nomeio pessoas, não exonero pessoas. Sim, nem estás habituado a isso. Não estou habituado a isso. Eu trabalho com as pessoas com quem trabalho, faço avaliação. Nunca te adjudicaram uma obra, né? Assim, direto? Não. Mas também não estou na área das obras. Não, estou na área de preservar, que é fazer contra as obras. Mas é isso. Voltando às palancas, sim, nós temos tido um processo difícil de preservação da palanca negra gigante. Lembro-me que em 2009, esse projeto é um dos projetos mais antigos do país, de biodiversidade, 2003, só há 2. Dois projetos de biodiversidade com quase 20 anos. Para o ano fazemos 20 anos. É a palanca? Tartarugas e a palanca. A palanca, nós quando, digamos, resumindo, em 2009, descobrimos que só havia 9 fêmeas no Parque Nacional da Cangandala. Já não havia machos, tinham sido mortos, comidos e etc. Então tivemos que fazer uma operação de ir buscar uns machos ao Luando, que era outra área, e portanto posso dizer que dos 9 que tínhamos em 2009, estamos nos 130. Ok? Portanto,
há coisas positivas, ok? Isso Brutal, para Cangandala. Bom trabalho. Tem um santuário turístico, não está imune aos caçadores. Há armadilhas que são colocadas lá, portanto, é preciso melhorar a fiscalização, sim. No Luando, que sempre foi o local com mais palanca, eu lembro que no tempo colonial chegámos a ter até cerca de 2.500 animais. Neste momento temos 10% dessa população. 200 para aí. 130, mas no Luando temos a volta de 170. O Luando é que é um problema, porque de facto a caça... É muito... Não há supermercados lá e o pessoal... É direto. É ali, a loja é ali, né? E não é só tiro, estão a evoluir em termos de armadilhas. Antigamente, por exemplo, punham as armadilhas de laço, que são pedaços de arame, ou corda, mas normalmente arame, amarrados a uma árvore e perto dos pontos d'água. O animal punha a pata, prendia, puxava e ficava ali a lutar. Para aqueles animais mais fortes conseguiam soltar-se, ficavam às vezes tinham feridos, amputados, etc. Agora, o que eles fazem fazem o mesmo laço, só que em vez de amarrarem uma árvore, amarram um tronco solto. O que acontece? O animal continua a andar, só que vai se debilitando, deixa rastro. Então, mas nós temos alguns projetos interessantes, esta palanca, ou das tartarugas, estamos agora no projeto dos elefantes também, mas a caça furtiva é muito forte. E no mar? E no mar é pior. É possível que haja por aí navios estrangeiros a mandar bombas? Tipo, aquela pesca de granada? Não é pior até esse nível? Não faz sentido porque destróis o peixe. Né? Okay. Temos alguns casos, ainda temos granadas individuais. É? Okay? Porque faz uma explosão e os peixes vêm cá para cima, Exato. Morrem, mas é para a pesca, não, é mesmo arrasto profundo, redes gigantescas, muitas embarcações, e é só olhar para as redes sociais, temos sempre muitas imagens. Mas as pessoas sabem, têm só que agir, né? E as pessoas, se sabem, essas pessoas também estão identificadas? Os navios, alguns sim, outros põem uns pneus em cima das matrículas, porque todos os navios têm que ter matrícula. Ok, põem uns pneus lá pendurados para disfarçar, mas honestamente isso é a coisa mais fácil. Com satélite é possível perceber, nem precisa ter as lanchas. Às vezes eu esqueço do satélite que nós temos acesso. Não, o Angossatum está a registrar as imagens. Ele só não manda. Mas... Quando fizer o download, vai ser um estrilho. Vão encontrar Isabel. Podia ver uma fotografia de umas palmeiras, não percebia. Não estava a saber se era de onde, né? Ficaste uma like. Não, por acaso não estou atrás de ninguém, né? Não é mais uma vez, não é minha função. Há tribunais para isso, há muita fofoca metida, enfim. Foco, não perder o foco. Porque há muitas coisas que de facto é mesmo para nos distrair. Exatamente. Então eu prefiro não ficar distraído. Então, o que é que nós temos... Bem, depois do vosso brilhante trabalho com as palancas, o que é que nós temos em vias de extinção? Temos alguma coisa em vias de extinção? Tirando... Não, está tudo em vias de extinção, né? Não, em termos de espécies, as principais espécies emblemáticas estão em vias de extinção, não é? As palancas, são os elefantes, são os rinocerontes. Ajudou... Está extinto o rinoceronte, eventualmente as girafas, o manatim africano. Enfim, temos uma lista, aliás, o governo fez sair em 2018 uma lista, que em princípio será atualizada agora em 23. Nós estamos a contribuir para essa lista, que tem quais são as espécies que estão em vias de extinção no país, e a lista é grande. Caraças. Estás preocupado com a extinção da dignidade? Porque assim, porque eu tenho noção, principalmente as formigas e os mosquitos, eu tenho noção que quando me picam, eu digo, sai daqui. Mas eles já estavam aqui antes de eu chegar. Então eu tenho noção da importância dos animais. Essa questão fala-se muito do conflito homem-animal. E utiliza-se assim, conflito homem-animal. Exato. E acusa-se o animal. Exato, o problema é nosso. Homem, exatamente. Né? Então, temos muitos conflitos, temos algumas, não tantos, mas alguns incidentes com hipopótamos, com elefantes, com crocodilos. São os principais animais que causam, de acordo com o homem, conflitos. Quando na realidade nós é que vamos... Tem uma coisa recentemente, uma história que ainda está para ser esclarecida esta semana, no Kwanza Cubango,
uns namibianos mandaram umas filmagens e umas fotografias de uns angolanos a darem os tiros a um hipopótamo, fardados, enfim. Então tentamos investigar o que é que estava a passar. E a desculpa que os angolanos disseram, não, foi um angolano que foi à Namíbia ao médico, porque no lado angolano não tem posto de saúde. E ao vir no seu barco foi o coisa... o hipopótamo chamou um nervo e ele ficou nervoso, ficou chateado e foi pedir ajuda aos amigos, e os amigos vieram disparar para dizer ao hipopótamo, não faz isso. É complicado, né? Parecia a história do Tito Cambange. Pronto, mas é complicado, sim. Então, essa questão da desinformação, da falta de educação, da ineficácia da aplicação da lei, porque nós temos, mais uma vez, políticas, estratégias, leis. No Código Penal já está tipificado o crime ambiental. Portanto, antigamente era uma multazinha, agora as pessoas podem ir para a cadeia. Mas pronto, tem que se instruir os processos, não pode ser só agarrar, tem que fazer perícia, tem que tirar DNA, tem que recolher evidências. E para isso é preciso especialistas. Exatamente. E para esses especialistas tem que haver alguém que vai para um pato a ganhar experiência. Ou que vai lá para fora e depois não quer regressar, né? Mas pronto, mas temos aí alguns. Que pânico, que pânico. E o que é que achas, portanto, para facilitar o teu trabalho, ou pelo menos para facilitar o ambiente, o que é que achas foi positivo a inserção de portanto, havia o Ministério do Turismo, o Ministério do Ambiente. E agora está o Ministério do Turismo, do Ambiente e Cultura tudo no mesmo... Como é que Não, isso já foi mudado. Já é ambiente outra vez? Já voltou, sim. Foi um erro. Foi um fiasco foi uma que ninguém veio assumir, né? É só mudaram. Não, já. Mas disseram, o próprio assumiu, sim. Aí é da mesma forma que assumiram como é que é? A reforma educacional foi uma porcaria? Também é assim? Não, essa parte eu não ouvi. Depois? Não, mas essa parte do ambiente eu ouvi mesmo. Houve mesmo um discurso que foi dito que... Fizemos merda. Não utilizaram esse adjetivo, porque esse adjetivo ia ser censurado, né? Mas dito, não, como não disseram como não funcionou. Disseram, pronto, vamos só voltar ao original, ao pecado original. Mas ninguém foi exonerado, né? Então... Não há responsabilidades quando... Imagina, se tu erras na tua área, no teu trabalho, tu és diretor, se tu erras, não pões o teu lugar à disposição, não tens vergonha na cara. Como é que isso funciona? Como eu nunca fui diretor de alguma coisa, tirando daqui, né? Como eu nunca fui diretor, não sei como é que é, tipo... Porque às vezes eu tenho vergonha das coisas. Mas isso é uma questão cultural. Ok, se ninguém faz, eu também não vou fazer, né? Ok. É uma questão cultural, então não mudas a cultura assim do dia para a noite. Portanto, neste momento nós temos um Ministério específico só do ambiente. Só do ambiente. E tem tido mais resultados? O que é que tu... O Ministério começou agora, depois das eleições. É agora... Sim. Só agora, ou seja, um mandato depois é que percebemos que tínhamos feito porcaria. Exatamente, ok. Portanto, vamos ver, ok? Vamos ver, tem pessoas... Tem 5 anos agora, 5 anos. Não, 5 anos... É muito, né? Não, 5 anos para eles depois dizerem, afinal também não funciona, tira só o ano, fica só um ambiente. Não. Essa parte acho que não faz sentido, né? Ok? Portanto, acho que do ponto de vista da estrutura governativa e o facto de ter duas secretarias de Estado, porque de facto o ambiente é muito transversal, não se pode comparar... Às vezes as pessoas dizem, não é produtivo. Mas sem um ambiente não há produção. Exatamente. Okay? Então exatamente. É preciso ter esses aspectos em consideração. E é preciso dotar essas instituições de recursos humanos, de capacidade técnica, para dar resposta aos desafios que o país tem. Nós não podemos falar só de alterações climáticas, ir às conferências e não estarmos a fazer nada, mas para isso precisamos de recursos humanos, tanto na estrutura do chamado executivo, como fortalecer a sociedade civil. Okay? E, portanto, mas fortalecer a sociedade civil não é dar carros, né? Okay? Portanto, VX. Não é carro. O carro é o que tu tens. VX é outra máquina. Já viste o novo VX 70 anos? 70 anos. Passas ali na Assembleia. Tem bué. Eia, meu pô. Olha, tá bom. É engraçado. Agora nem é cedo nem é tarde. Mas estás aí a passar na Assembleia a ver os carros dos outros porquê? Então não tenho que controlar. Eu não tenho que controlar de onde é que estão a sair as leis que não me servem. Não, mas tu já... Sim, mas não é a ver nos carros, porque os carros tu já sabes que compraram. Eu tenho que confirmar, porque o novo modelo é top. Tens de ter provas. Esta semana vi 2 polícias, fardados mesmo de polícia, não sei como é que era a nível de patentes, mas polícias, cada um com um VX. E pensei para mim, por cada polícia que tem um VX, provavelmente há uma esquadra
sem esquadra, né? Uhum. Porque há esquadras que não têm esquadras, mas depois tem polícias que têm VX. É muito desequilibrado. Para nós, enquanto cidadãos, É uma questão de prioridades. prioridades, né? Ok? Quem está no poder define as suas prioridades e nós a cada 5 anos ou aplaudimos ou não aplaudimos ou desconfiamos. Pronto, é uma questão de prioridades. É a mesma coisa que se fala de educação. Temos hospitais bonitos, mas Lá dentro. queres comprar, queres um antipalúdico e não tens, né? Portanto, é uma questão de prioridades. E é bom falar, mas a gente faz essa ginástica em casa, né? Cada um com o seu salário define as suas prioridades. Vou pôr o meu filho nesta escola ou naquela escola. Yeah. Vou comer a Magoga ou vou a um restaurante comer rodízio, né? Exatamente. São prioridades, ok? Agora, a questão é, são as mais corretas? Mas mais do que mais corretas, o dinheiro não é teu, porque uma coisa é na tua casa. Porque às vezes nós confundimos isso. Uma coisa é na tua casa, Não, que tu sim, trabalhaste. mas eu estou a falar de prioridades, né? O conceito de definição mas a de prioridade prioridade. do privado não é prioridade. Não deve ser a prioridade do público. Não, eu estou a falar do conceito de prioridade. Só Só não do interessa. conceito. Não, é o conceito. Objetivamente. Tens que definir prioridades. É essa tens minha, um valor. é isso que eu vou fazer. Ok, é teu. Yeah. Então, tu podes Faz definir, o que tu né? quiseres. Mas tens as tuas prioridades. Agora, se é bem aplicável ou não, é assim, eu vivo no Patriota e tenho lá 3 entroncamentos, que é uma coisa que me deixa doido. São 3 entroncamentos que entre uma estrada que foi feita e outra estrada que foi feita tem tipo 10 metros e de buraco. Não, mas não faz sentido. Se eu estou a fazer uma estrada e o outro está a fazer outra estrada, junta ainda. Exatamente. Casa. Yeah. Não faz sentido. Vamos buscar o conceito de prioridade. Se calhar a prioridade é depois ganhar aquela obrazita, aquele bocadinho para fazer, mas tenho 3. 3 entroncamentos. Quem conhece o Patriota, vai lá, posso mostrar 3 sítios que têm buracos, poeira, e são 10 metros. Mas tu e um está ao lado da esquadra. Mas tu, se é por prioridades e perceber a lógica do Porto de Luanda até o ponto final na Ilha de Luanda, há aí uns 5 kebabs. Por acaso ouvi-te no dia falar do kebab, eu não sei de quem é, se me quiseres esclarecer. Não, mas depois assim, falamos, eu sei. Né? Não, é assim, né? É importante as pessoas perceberem que eu não digo nada no off, meu nome é público. Se não está publicado de quem é o kebab, então não sei, só vou tirar. Okay. Até o momento em que me eventualmente contactarem e dizer, olha, o dono é esse, fez assim, assim, e abriu, portanto, um ali na livraria Mensagem e outro ali antes, onde ia abrir o Bodiva. Porque há pessoas... E tu até estás a fazer os para fazer publicidade, né? Exatamente, só falta mesmo me pagarem. Porque agora virei mais comercial também, vendi-me. Então, como eu estava a dizer... Capaz de ter um cartão oferta, ok? Quando tu sais do prédio da Sonangol, se tu fores para o lado esquerdo, tens um kebab. Se fores para o lado direito, tens outro. Porquê? Porque há pessoas que só vão à direita. Tu não estás a... Há pessoas que só curvam à esquerda, há pessoas que só curvam à direita. Então, tu tens de estar disponível dos dois lados, estás a ver? Dizem que num país de direita não se curva à esquerda, né? Estás a ver? Já é que nós que somos de centro, esquerdo ou direito. O teu destino, estávamos a falar um bocado. O teu destino preferido ainda é Malange? Eu li em algum sítio que tu... Malange tem uma relação muito afetiva, porque é a terra do meu pai. Ok. Foi onde ele nasceu e uma pessoa tem muita influência na minha vida. Mas, assim, em termos de destino preferido, é claro que Malange tu tens a Palanca, tens as Pedras Negras do Pungandongo, tens a Calandula. Sabes porquê que se chama Calandula? Portanto, sim. Mas, não sei, eu gosto muito do Ambo, vivi no Ambo, gosto muito do Namibe. Por acaso só estás a falar cidades tops. Eu amo, eu fiquei malaico. Para tu perceberes, acho que para perceberes a pequenez daqui da Malta. Há 2 anos ou ano passado, fui ao Ambo e estava a chover muito. Eu nunca vi em Angola chover tanto, mas estava a chover muito. No Ambo chove? Mas chove a sério. E eu a pensar, pronto, acabou o dia. É mentira, tudo aberto. Tudo aberto. Eu olhei, eu estou a perder dinheiro em Luanda. Tudo aberto, as pessoas a viverem a vida delas normalmente. Cultura. Eu fiquei cheio. No outro dia houve aquela chuva bem grande em Luanda. E no sítio onde eu trabalho, somos para aí umas 30 pessoas. 30. Todos foram trabalhar. É cultura, é prioridade agora. É cultura. Não.
estás a definir a tua prioridade, porque é o teu salário também, né? É, exatamente. Não pode chegar meia hora atrasado, porque Mas- foi uma chuva que mas está lá. Agora, quando começamos a travar, ainda só o primeiro pingo já estão a travar. Já estão a ligar, "Ei, chefe. Depois aqui em Luanda, como agora chove só nos lados, nos outros não chove. Tu pedes um teu brother de uma outra banda para mandar um vídeo com chuva e Já diz não que é na tem tua como. banda. Pode ser. Então as mulheres do ambiente é Mas assim. a dar dicas para coisa, por questão da assiduidade, né? Por que as quedas chamam-se quedas de calandula? Por que é que tu queres saber? Porque eu tenho uma história, mas eu quero saber a tua, porque tu és especialista, senão eu conto-te já a minha. Conta aí nas tuas. Então, o que acontece? Malange é a terra do meu avô. Uhum, Ele nasceu ali na Rua da Carreira de Tiro. uhum, Quando eu era puto, chamavam-me de Ndula, uhum. aqui em Luanda. Sim. E uma vez dessas, enquanto criança, eu fui para Malange para conhecer a terra do meu avô. Uhum. Eu era criança, estava sempre a correr. Há uma altura em que eu caio e magoou-me no joelho. Uhum. Até hoje tenho aqui o sinal. E magoou-me no joelho. E as pessoas, e começo a chorar muito, eu criança, estava a chorar muito. E as pessoas estavam sempre, cala, Ndula, cala, Ndula, cala, Ndula. Hoje, essa zona é conhecida como as quedas de Calandula. Uhum. Ah, é? Agora a história é verdadeira. Não. Só para não enganar lá no cubículo. Essa história não funciona assim. Não, tu tens, há nomes que derivam muito das línguas locais, ok? E as línguas locais é a representação, o que as pessoas percebem de ver um determinado fenómeno, como seja as quedas d'água, ok? E é isso que eu quero dizer. Eu mesmo, por exemplo, a Laúca, ok? Já ouvi falar da barragem de Laúca. Ouvimos falar. Mas está a produzir energia. Maravilha. Está no paraíso. É. E então, a Laúca também era um dos animais, era a pedra que cai. Ok. Então, onde os animais corriam, caíam. Então, o Alaúca. Então, todos esses animais, todos esses nomes... Tem uma origem... Tem uma origem de uma língua local e de um acontecimento local e que foram se transformando e, por vezes, na altura do colonial, os nomes foram-se mudando, porque os portugueses não conseguiam fazer algumas pronúncias, né? Mas está tudo ligado. Agora, esse Calandula... Assim rápido, vou chegar a casa, vou já deserdar o meu pai e a minha mãe, porque enganaram a vida toda. Não, venderam-te um sonho. É isso, é ilusão, é ilusão. Exatamente. Mas agora, sabes porquê que os homossexuais vestem-se muito bem? Não sei, mas tem uma outra história. Tens outra história? Sim. Pronto, eles vestem-se muito bem, a maior parte deles, porque eles passam muito tempo dentro do armário. E depois quando saem... Tcharam! Mas agora tu que falas muito das questões das promessas eleitorais. Não tenho 500 mil casas. Não, mas a promessa não tenho 500 mil empregos. É uma promessa um bocado discriminatória. Porque era 50-50, 50% mulher, 50% homem. E o pessoal que está no armário? Eles é que estão no armário, a culpa é deles, não tem nada a ver connosco. Mas é uma preocupação, porque essa questão agora do LGBTQ+, Disney Plus. LGBT Disney Plus. É complicado, porque de facto há uma discriminação. Eu acho que o nosso pessoal da bandeira colorida deveria se manifestar. Eu acho que nós ainda... Porque eu não sei qual é a percentagem, mas... o que eu posso te garantir é que se a prioridade do polícia é um VX... onde é que estávamos? Vivemos num mundo machista. E depois tem mais esse problema, né? Como é que tu queres que os homossexuais estejam confortáveis nesse país? O mundo já é bem machista, nós aqui ainda somos mais. Mas imagina o seguinte, nós vivemos num mundo machista, tu és homem e tens 2 filhos rapazes. Como é que tu estás a preparar os teus filhos para este mundo? Isso assim é uma questão filosófica? Às vezes pensam que aqui não é Zimbo, aqui é sério. É? Como é que eu estou a preparar? Como é que estás a preparar esses miúdos para serem homens? Primeiro é a educação. Ok? Portanto, dar a educação e dar as oportunidades, que se calhar aquelas que eu não tive. Tu não tiveste. Ok? E dar o espaço para eles decidirem o que é que eles querem. Tu já és desses, né? O teu pai dava também esse espaço? Porque algum espaço. Tu dás mais, né? Porque é natural que sim, com o tempo... Não, dava algum espaço. Acho que os meus pais foram influenciados um bocado pelo monopartidarismo. Sim, exatamente. E pela questão do encaminhamento. Porque lá tu não decidias o que é que tu querias estudar.
Exatamente. que encaminhavam. Exatamente. Yeah. Agora Ou desencaminhavam, né? Agora explica-nos como é que tu foste parar o ambiente. Como é que te permitiram parar Não, no isso foi ambiente? uma luta que a minha mãe e meu pai travaram comigo. Ah, é? Sim, Porque sim. tinhas que ser doutor, né? Se esses contas só sabiam o que é Não, advogado, não, doutor. não. Eles queriam que eu estudasse. Ok. Essa era a questão. Queriam que eu fizesse um curso superior. Ok, mas ambiente... Não notei. Assim, no início nós éramos um bocado maluquinhos, quer dizer, apelidavam-nos, né? Aqueles doidos, né? Estamos a falar no século passado. Exatamente. Milénio passado. Exatamente. Fogo, é longe. Mas não, nunca senti dos meus pais menosprezar o facto de trabalhar num ambiente. A Ok. preocupação deles é que eu deveria ter um curso superior. Ok. Independentemente da área. Sim. Uau. Ok? Portanto, Uau. e até lembro-me uma altura em que eu estava assim meio desencaminhado mesmo e disse, "Epá, é ambiente, então vais fazer psicologia ambiental." Que era porque não havia cursos de ambiente. Sim. Era biologia e eu não tinha muita queda para Ok. a biologia, né? Biologia Eu- mais plantas? Sim, plantas, animais, quer dizer, agora acabo por trabalhar mais nessa área, mas não era a minha área de eleição. A minha área, eu queria ser jornalista e eu queria ir para ciências sociais. Ok. E quando acabei o oitavo ano, oitava classe, fui encaminhado para a eletricidade. Ok. Foi um choque, Foi um choque. literalmente. E, portanto, depois a minha vida ficou um bocado esquisita, né? Porque depois tu fazes uma coisa, Ou tens que fazes- fazer outra, né? exatamente. Eu não podia acabar o médio de eletricidade E depois ires para o... e fazer jornalismo. yeah. Né? Então tive que inventar. E Ok. foi nessa travessia no deserto que os meus pais diveram muitos ataques de coração até eu encaminhar-me novamente. Então né? deixa-me desde já... Mas houve abertura, digamos, a exigência era uma, Yeah. faz o curso. O resto Ok, não depois sejas logo punada. vai gerindo. Yeah. Yeah. Não é? Porque deixa-me dizer E é isso que eu estou a fazer com os meus filhos. Mas fizeste, deixar eles decidirem. fizeste muito bem. Aliás, quem fez foram os teus pais te impedir que fosses jornalista, porque senão hoje estavas a ser assaltado. Né? Os jornalistas estão a ser assaltados. Mas eu ainda não percebi essa do assalto. Mas é outro assunto. é Porque informação. Aquilo é magia negra, porque tu entras num sítio, não deixas provas, tiras, depois pões. Yeah. É magia negra. Pode ser. Ou então conheces o carpinteiro, Jesus. Tu fazes parte do Conselho Económico do Presidente da República. Económico e social. Económico e Social. Sim, do porque a parte da Presidente. economia, comigo já sabes que eu sou pobre. nem vou Exatamente, meter aí. ficava mal. Mas a economia, Yeah. Primeiro, como é que é o ambiente lá no Conselho? Como é que é o ambiente? Tipo, vocês são... se tu és conselheiro, deves dar conselhos. A minha pergunta é um ambiente saudável? As pessoas estão lá confortáveis para dar os seus conselhos, os seus posicionamentos? Porque nós temos muito essa dificuldade. O chefe está aí, ficam assim meio coisa. Mas, Não, é assim, as pessoas têm que perceber como é que funciona a estrutura. O Presidente tem o Conselho da República, despacha diretamente com esses conselheiros. ok, Com o Conselho Económico e Social, nós temos 3 áreas de trabalho, Ok. a área económica, a área empresarial e a área social. Então, todos os conselheiros estão encaixados, digamos assim, de acordo com ok, as suas experiência. valências Yeah. e sua experiência nesta área. Eu estou na área social, ok? Então, nós definimos temas, Que depois chegam ao Presidente. que estudamos, analisamos, discutimos e fazemos recomendações. E essas recomendações, há 2 formas de a fazer. É fazer chegar diretamente ao Presidente, por parte de um documento, mas normalmente, com os membros executivos daquela área, nós temos sessões de trabalho. Ok. Portanto, é feita uma apresentação. Ok. Por exemplo, a questão da educação. Discutimos a questão da educação, produziu-se um documento, fez-se uma apresentação onde esteve o setor da educação e outros setores Exato. afins, e depois fez chegar o documento final ao Presidente. Então, digamos, a forma de trabalhar parece-me funcional. Por vezes, se calhar, é como são tantos os temas, há de facto talvez alguma dificuldade, e porque as pessoas têm outros a fazer. Portanto, isto é importante dizer, isto é uma posição não paga, as pessoas estão lá de forma voluntária a dar o seu Ok, era aí que eu contributo. queria- Não tem VX, nem V8, nem casas no Nem uma Talatora, charrua, pelo menos uma charrua. não. Testes de Covid são grátis. Mas é isso, cada grupo, digamos assim, Yeah. ou subgrupo, porque o grupo social tem os subgrupos, prepara as suas matérias, faz. Nós aconselhamos. Agora, nós não controlamos, nem fiscalizamos, não é o nosso papel. Portanto, é importante estar isso claro. O nosso papel não é fiscalizar se o nosso conselho foi ouvido, se está bem ser implementado. Claro
que para nós nos orgulha muito sentir que alguns destes conselhos acabam depois por ser refletidos ou em políticas públicas ou na prática, ok? E, por vezes, isso acontece. Então, há quanto tempo é que tu és voluntário do Presidente? Do Presidente, é assim, muitos anos. Há muitos anos, né? Sou do Agostinho Neto, que eu não fui voluntário. Porque tu prestas serviço à nação. À nação. E como Ele é o membro titular do Conselho. Poder Executivo, né? Como membro do Conselho, estás aí há quanto tempo? São 2 anos. Portanto, este Conselho foi criado em 2020, ok. Um mandato de 2 anos, e agora alguns foram reconduzidos para outro mandato de 2 anos e depois cessou. Não tem mais um mandato, não há um terceiro mandato. Não há um terceiro mandato, não há um terceiro ao contrário do que se tenta passar que o Portanto, Presidente quer. Em 2024, acabou. Eu vou ser tu dispensado foste reconduzido. Foi reconduzido. Foi reconduzido. Não, mas sem cá. Não, essa parte ainda não. Então, e nesses 2 anos, a experiência mostra-te que houve efeitos práticos em relação aos teus, ou ao teu grupo de trabalho e os conselhos que vocês foram passando? Sim. Temos coisas positivas. Eu acho que, que eu disse, não só a interação é importante, porque temos pessoas do meio empresarial, do meio universitário, da sociedade civil, portanto, essa interação, essa troca de experiência, essa partilha de informação que acontece não só nos encontros, né? Acontece naturalmente, porque são pessoas que estão habituadas a partilhar e a discutir, funciona bem. E depois as recomendações que são feitas e a interação, porque por vezes as pessoas olham muito para um documento e não veem, porque de facto nós pedimos documentos muito maçudos, muito grandes, com um grau de cientificidade muito alto, em alguns casos, e é preciso depois trocar em miúdos. Exato. Né? E por vezes nessa interação com os outros membros do Executivo, os chefes de departamentos ministeriais, né? Usar a linguagem do que tange, notamos que há coisas que melhoram e também recebemos o feedback, porque às vezes há coisas que a gente por fora também não sabe porque é que foi feito assim, então há um bocado mais da abertura. Eu penso que uma das autocríticas que a gente se faz é por vezes não conseguirmos ser responsivos quando surge um assunto, organizarmos de forma a dar uma solução. É a reação. Estão sempre na reação, não são proativos. Pois, portanto, não, proativos somos porque escolhemos os temas. É de facto responder, surge um assunto. Ok? Portanto, nós temos que definir prioridades, porque não podemos fazer tudo. Se calhar há assuntos que eu gostaria de trazer à tona, mas se calhar não há espaço por causa dessa... Mas lembro que isto é o primeiro conselho que existe. Foram 2 anos de experiência, foi feito um pequeno livro com todos os parceiros que foram produzidos, está disponível esse livro para quem quiser ver que de facto as pessoas estiveram a trabalhar, não tiveram lá... também não tinham mais nada. Também não diz exatamente, se não vos pagam, se está a acordar cedo. O teste de Covid é gratuito. O teste de Covid é gratuito, para não passares para o resto do pessoal. Escreves livros para crianças? Sim. Contos e romances sobre a realidade angolana. Como é que tu consegues explicar às crianças a realidade angolana? Como é que é... Eventualmente, numa das tuas obras, há lá uma passagem que tu encontras no sentido de que isto resume a forma como eu quero passar a informação. Como é que tu consegues passar às crianças essa realidade que parece-me pesada? Depende da realidade. Nós temos múltiplas realidades e temos graus diferentes de realidade. Tem que definir o que é que eu vou passar. Por exemplo, há um dos livros que eu tenho, porque esta parte dos contos também tem um livro para graúdos, né? Não só para crianças. Né? Mas, por exemplo, este livro, As Estrofes da Bicharada, que é um livro que é composto por 12 poemas sobre vários animais de Angola. Portanto, é feito de forma rimada para que as crianças possam ler, ou os pais possam ler e elas seguirem a melodia. Portanto, mas fala das questões da caça, por exemplo. Então é esse tipo de realidade. Não tento para as crianças trazer uma realidade mais complexa. Urbana, é mesmo só... Não, há um livro que eu fiz, sobre o Rio Kwanza, que é Em Busca do Mar, que são 2 gêmeos que estão em Mumbué, que é onde está a nascente do Rio Kwanza, e que querem ver o mar.
Ok, nice. Quantas Uma crianças aventura, haverá né? no nosso país que gostariam de ver o mar? Então é a aventura de descer o mar e os problemas que surgem ali. Não todos, porque mais uma vez é um livro para crianças. Não quero depois terem que levar as crianças a um psicanalista. Exatamente. Não, né? Para trazer isso. Né? Tem um outro que tem a ver com os sonhos que as crianças têm e com as crianças que têm dificuldades. Okay? Não são bem aceitos na sociedade porque são um bocado diferentes. Okay? Não necessariamente das questões de homossexualidade, mas questões os coduristas. Não, as questões de deficiências físicas? Não são deficiências, não é uma deficiência, ok? Porque é isso, às vezes as pessoas vêm tentar mostrar que não é uma deficiência. Não é para uma pessoa que ter um atraso cognitivo ou uma dificuldade, não sei, atraso, essa criança não deixa de ser criança, deixa de ser um ser humano. Autistas? Sim, autistas, por exemplo, ok? Então mostrar que de facto essas crianças têm os seus sonhos e que por muito incompreendidas que possam vir a ser, não deixam de ser seres humanos e é uma realidade que nós temos no país e que isso fala pouco. Muito pouco. Então, claro que para a criança ela não percebe isso. O livro está escrito de uma forma que ela não percebe, mas o adulto que for ler sabe o que é isso quer dizer. Então, essas mensagens mais sublimes que têm várias histórias. Tu fazes um livro, mas que tem várias histórias e que vai depender da interpretação daquela pessoa que for ler e da idade da pessoa que for ler. Já os contos e o romance, que já tenho que fazer a parte 2, porque toda a gente está a pedir a parte 2, essa sim traz uma mistura de ficção e realidade que se vai mesclando e que traz muitos dos assuntos da nossa sociedade. Do dia a dia. E és também representante da National Geographic Society em Angola. Sim. E também é de borla, provavelmente. O trabalho que a gente faz... basicamente é... De vez em quando viajo. Mas também só estão a custear os custos... Não, é importante o trabalho de várias organizações. Nós precisamos de várias organizações a trabalhar em Angola. E a questão da National Geographic veio despertar uma coisa que esteve muito tempo adormecida, que é o Okavango. Okay? Ou o Cubango. É importante dizer que nós em Angola tratamos como o Cubango. E que o papel que faço com esta organização é exatamente divulgar um conjunto de potencialidades que temos no país, ok? Olhando para a questão do Okavango, mas formando, portanto, dando formação. Nós temos um programa que é financiado pela National Geographic, ou pelo programa da National Geographic da Vida Selvagem em Angola, que é um programa de formação de estágio. Já vamos no 6º, ok? Portanto, ao longo dos últimos, 4 anos, já formamos mais de 30 e tal pessoas que passaram na organização e funciona como o primeiro emprego, porque esses estagiários são pagos. Ok? São pagos, têm um subsídio, né? Não é um salário de deputado, mas... Na National Geographic? Na National Geographic é uma coisa recente, são 2 anos. Sim, nós nos projetos, são projetos que... Depois vão se ligando. Aquilo dá tudo à volta e acaba parar no mesmo sítio. Assim, tu és colega do Mauro Sérgio, a Jani Costa? Sim. É? Nice. Ou eles são meus colegas? Eles são mais velhos, né? Exatamente. Mas eu também sei que isso de idade para ti é igual. São colegas, são colegas. É colegas, né? É indiferente. Mestre em Educação Ambiental. Dá-nos umas aulas rápidas de como é que nós podemos, em casa, começar a ter alguns hábitos para separar o lixo, talvez, para começar qualquer coisa. Ou um hábito que tu tenhas que, de alguma forma, ajuda o ambiente. Sai de um quarto, apaga a luz. Ok. Mas às vezes não tens luz. Não, por acaso agora até temos... Agora é Natal, agora é Natal, tá bom, a África do Sul está pior agora. Uma coisa que estamos à frente da África do Sul. Exatamente. Por acaso é engraçado, porque eu gosto muito desse nosso discurso de compararmos-nos sempre com alguma coisa que está pior. Nunca é algo melhor, é sempre algo pior. É de dizer, não, mas na América é pior. Era suposto nós estarmos... Os nossos estádios de futebol são multiuso, porque dá para jogar bola e para fazer agricultura. Portanto, nós temos... E o cabrito? O cabrito pode comer lá. Não, essa
O que é que nós estamos a falar mesmo? A nível de dicas para luz, ok? É uma a coisa luz. muito simples. Sai de um sítio, Apaga a luz. apaga a luz, ok? Portanto, básico. é básico. Vou lavar os dentes quando tem água corrente, né? Exatamente. Ok? Mas pronto, nós temos que utilizar... Aquilo que temos. Porque quem não tem água já poupa. Quem tem que tirar com a caneca já é um ecologista, ambientalista 100%. Portanto, Peraí, tu estás-me a querer dizer que alguém na End, quando desliga a luz da malta, é para poupar a energia. estão a fazer um trabalho de poupança. Não, mas pronto, essa questão da água é uma questão muito simples. Eu vou lavar os dentes, fecha a torneira enquanto estou a escovar os dentes, por exemplo, ou tomar banho, não tomar banho de banheira, né? Ou pelo menos uma vez por ano, uma coisa assim. Portanto, há coisas pequeninas, a questão da separação dos resíduos, a questão de ir às compras, levar o seu saco, okay? O saco de pano, não de levar sacos plásticos. Portanto, há uma série de coisinhas pequeninas que podem ser feitas e que se todos nós fizermos, faz diferença. Ok? Portanto, faz alguma diferença. Tu também és apologista de que a água está a acabar? Há aí umas teorias que dizem que no mundo a água está a acabar e a próxima guerra vai ser por causa da água. Como é que... Sim. Mas isso é quando nós já estivermos fora daqui. Nesse é problema, vou ter os filhos para aí, provavelmente. Para Angola, sim. Né? Não é agora. Mas para outros países, é assim, tu olhas para Angola, quando tu estás a fazer o transvase de um rio para o outro, já estás numa situação crítica. Okay. Quando tu estás a tirar a água de um rio para outro, estás a fazer um rio artificial de 100 km, eu acho que já estamos numa situação crítica. Ok? Nós temos a vantagem de estarmos num país com 47 bacias hidrográficas, centenas de rios e riachos, e que estão a debitar água constantemente. E que nós ainda não começamos a explorar isso como deve ser, né? Porque se for noutros países, lá está, o problema é esse, é que se calhar já há muito tempo quando começares a necessidade de água para a indústria, para a pecuária, para a alimentação das pessoas, né? Porque um dos problemas de Luanda é que nós não temos água suficiente para alimentar toda a gente. Não tem, então tem que haver... A cidade não foi feita para toda a gente, né? Essa questão da cidade, tu como outro, tu não tens capacidade, não tens débito de água suficiente para toda a gente. Portanto, vai haver sempre falta de água. Já a energia nós temos em excesso neste momento. Ah, é? Sim, ok. Agora tem que haver as ligações. Ok? Portanto, e está-se a fazer a ligação. Há províncias que não têm energia. Não têm energia. Ok? Portanto, Namíbia é uma delas. Ok? É preciso chegar à rede de transporte de energia lá. Ok? Portanto, então, esta questão da água é uma questão real e que está a acontecer. Está para breve. Os países vizinhos, a Namíbia, a África do Sul. Vizinhos, quando digo vizinhos na área, não é? Sim. Vizinho, a África do Sul não é vizinho, não é? Eu recordo no próprio Botsuana, o Delta, o Botsuana vive do Delta, ok. O principal motor da economia do Botsuana os diamantes, mas o turismo está logo a seguir, ok? E portanto, se tu não tens água no Delta, não tens os animais, ninguém vai lá ver nada. Eu acho que foi o ano passado, há 2 anos, que havia muita informação, acho que foi na África do Sul, em qualquer sítio que tu passavas, eles tinham lá a pedir-te, fecha logo, a água está, tipo, mas do género, a água está a acabar. Mas a questão é isso, por que se deixa chegar, em termos de educação, faz sentido, tem aqueles dispositivos... Isso já é a reação, né? Há uns dispositivos que tu pões na torneira que ele espraia mais a água, quer dizer, não precisas de tanta pressão, espraia mais a água e tu lavas com uma menor quantidade. Por que tu esperas chegar a esse ponto para começar a poupar? Portanto, então, mas é uma questão, o ser humano é muito reativo a isso, né? Portanto, quando tens uma catástrofe, toda a gente resolve juntar-se. Exatamente. E nós estamos aqui a falar e não acontece nada. Exatamente. Né? Claro que também do ponto de vista da educação é importante perceber que nós temos essa noção de que por ter informação as pessoas mudam. Não. Achamos que é assim, mas não funciona assim. Exatamente. Tem mesmo que acontecer um pânico. Não é só isso. O processo de educação leva o seu tempo, né? Ok? Tu sabes que não deves beber mais do que a conta porque vais ter um acidente, mas aí qualquer coisa... mas tu sabes, mais um bocado, as pessoas sabem que bebendo, sabem o seu limite e sabem que passando aquele limite tem outras consequências. Não é? Portanto, há vários exemplos. E, portanto, não é por dizer às pessoas que devem deixar de caçar que ou elas vão deixar de fazer. Portanto, se não faz a educação desde o início, fica complicado. Né? Olha, estamos mesmo no final, mas eu, ainda dentro dessa senda, quero tentar perceber o seguinte. Diz que na Singapura, por exemplo, se tu deitas lixo para o chão, és preso.
cuspir, cenas, portanto... E aqui eu acho que é um bocado a educação ambiental e ser civilizado. Há alguma associação em Angola que esteja em cima dessa situação? Há alguma lei para inibir as pessoas de fazerem porcaria? Tens algumas associações, já tiveste uma associação que foi bastante forte, a Educação Ambiental, da qual eu fui membro fundador e presidente para 2 mandatos. Também, tu é sempre 2, né? Era 2, acabou, foi embora. Precisas desse forcing que estão aí a tentar fazer para o presidente ficar com o 3º mandato. O teu problema é só esse, só 2 mandatos, está a cumprir muito. Não, mas ainda ele tem que me seguir. Exato, tu queres o exemplo. Vai seguir o meu conselho. Filha da agora. Segundo mandato... Presidente, está aqui, já ficou. Segundo mandato, já terminou. Já chega. Até porque tu mais ficas sem vida, né? Há mais coisas para fazer, né? Há mais coisas para fazer, exatamente. Tem a Juventude Ecológica Angolana, que me estava a referir, que de facto, inclusive, ganhou em 2002 o prémio da melhor organização juvenil do mundo, por causa 2002? Por causa do seu trabalho, digamos, 9 anos depois de ter sido criada, ela foi criada em 91, por causa do seu trabalho de educação ambiental. Mas pronto, existem mais organizações que estão aí, mas não de forma tão incisiva, mas vão fazendo o seu trabalho, ok? Quer através de palestras, publicações, trabalhos com escolas, comunidades. Em termos de legislação, existe alguma. Não existe para coisas muito específicas, como existe, sei lá, por exemplo, na Europa existe a lei contra a pastilha elástica no chão. Não, nós não nos chegamos. Temos a lei das transgressões administrativas. E depois for considerado... E decide-se, né? Depois o polícia ou o juiz é que define ou interpreta o que é uma... O que é uma transgressão, o que é que não é, né? Nice. Mas antes de chegarmos às pastilhas, temos outros assuntos, acho que mais importantes, né? Essa questão do plástico é extremamente importante, porque de facto, muitas das vezes as pessoas dizem, porque não se limpou as sarjetas, na realidade não se limpou, mas o que agravou foi o saco de plástico que nós próprios deitamos. Okay. Mas nós temos sistema de esgoto, tipo... existe vida lá embaixo? Nós temos esgoto. Saneamento? Tem, assim, grande parte da cidade, o casco urbano de Luanda está ligado a uma rede de esgotos. Não de tratamento, de esgotos. Exatamente. Depois debita para o mar. Para o mar ou para a Bahia? Para o mar. Para o mar? Não, já não está na Bahia. Okay. Aliás, a Bahia o cheiro já é diferente. É diferente, não quer dizer que seja uma maravilha. Eu disse que é diferente. Escolher os adjetivos de forma correta. Né? Exatamente. Mas grande parte dos outros pontos da cidade são Poço Roto, Fossa Cética. Portanto, não há grandes projetos. Acho que estão a vir com o trem. Vem com o metro, né? Sim, de superfície. Sim. Tem grandes projetos. Estão a vir aí. Mas é preciso perceber que, de facto, eu brinco sempre, Luanda, tinhas que pôr no 4 de fevereiro uma placa, encerrado para obras, tirar toda a gente e depois... Eventualmente... Porque, de facto, é muito grande. A nossa problema, capacidade de se reproduzir... É maior do que... a resposta que conseguimos dar... Não, é que mesmo que a gente queira, não consegue. Tu estás a tentar arranjar uma solução para alguma coisa, entretanto já fizeste mais 2 porcarias, né? É um bocado... Não, tu estás a construir uma cidade para 100 mil pessoas e quando acabaste de construir... Tem 10 milhões. Já tem 300 mil, ok? E não cabe lá. É o mesmo que acontece com as infraestruturas. Portanto, e a infraestrutura de energia é fácil, passas um cabo em cima, em baixo, a água tens que partir difícil. Muita coisa, é muito complicado. E não é impossível. Sim, mas não seria mais fácil tu criares condições fora de Luanda para escoar as pessoas? Não te faz confusão, por exemplo, a maior parte dos países tem no mínimo 2 grandes cidades. No mínimo. Nós não temos uma segunda grande cidade. Nós podemos ter Benguela, mas nós não temos uma segunda grande cidade, temos? Não. Economicamente falando, não tem. Tu tens, de facto, essas cidades importantes, como Benguela, como Uambo, como Lubango. Até, olha, se estamos a falar do método de superfície, temos que dar a César o que é de César, o Aeroporto Internacional da Catumbela. Bem internacional. É internacional. Não, no outro dia, por acaso, tive um técnico que ia viajar, mas não era para Catumbela, era para o Namibe. E o voo foi cancelado porque não havia luz no aeroporto e havia muita neblina. Mas no Cacimba é sempre assim. Então, não sei. No Cacimba é sempre assim, das neblinas ou o homem da Endel que desliga? Não, da neblina. Eu não sei se desligaram, se tiraram as luzes. Mas
são questões... É cíclico. É planificação, né? Temos que planificar e fazer melhor. E por vezes é fácil estar deste lado e criticar. Né? Okay? Se calhar alguns que estão do outro lado estão a tentar fazer o que podem, com o que têm, mas podemos fazer melhor. Acho que podemos fazer melhor. Ok. Como é que vês os próximos 5 anos? Acabamos de ter um novo governo, nas condições que foram. Como é que tu vês os próximos 5 anos? Enquanto cidadão. A minha dificuldade é, quando estudei geografia, nós falamos das 18 províncias, né? Exatamente. Então agora vamos ter 20, mas 20 fica fácil. Agora, se tivermos que fazer uma prova, enumere os 581 municípios, isso é tese de doutoramento, né? Portanto, vai ter que ser assim, diga alguns. Entre outros. Tu escreves 13 e depois entre outros. Entre outros, né? E então... Acho que é vai ser um desafio bastante grande. Mas tem lógica, porque às vezes nós dizemos que é desafio, mas não faz sentido. O que é a proposta? Não, o que eu achei estranho foi ter havido uma consulta pública que eu até participei, até entrei na net, estava lá as divisões, tal. Afinal, aquilo que dissemos, aquele projeto de consulta foi completamente ignorado. Isso, de facto, às vezes revolta-me, né? Porque eu tenho direito à informação, tenho direito à participação, mas se é participar só por participar, também não me cuia, né? Pois. Então, os próximos 5 anos vão ser anos decisivos para o país, porque ou vai ou vai. Estás a ver? E é por isso que eu gosto do vosso discurso, porque há 10 anos atrás... Também eram decisivos aqueles... Também eram em 2017. Pronto, então vou arranjar outro adjetivo. Não, olha, em 2012... Cruciais, está bom? Em 2012, os nossos pais ainda tinham o discurso de que os próximos 5 anos vão ser decisivos. Em 2017 já eram, eu estou a dizer, já eram os meus irmãos. Não, os próximos 5 anos é que vão ser decisivos. 2026. 2020 vai ser tu a dizer que vai ser decisivo. Eu espero bem que não. Eu quero continuar coerente. Eu sou muito Não, mas aí tens razão. É clichê, né? Linguagem clichê. Nós estamos-nos a tornar os nossos velhos. Na realidade... Tu já vendes ao teu filho a ideia de, tens que estudar, mas depois vais voltar? Não, eu vendo a história... Ele vai se formar e ele vai decidir onde é que ele quer viver. A menos que tenha uma bolsa. Aí tem que voltar. Bolsa de estudo tem que mas dar... não estão a voltar. Ele vai ter que decidir, cada um decide de si, né? Eu brinco sempre com o meu mais novo, diz que eu vou chegar aos 127, que vai ser a altura que ele vai estar com 99 anos, né? Ok. Vai ser difícil 127 aguentar aqui o... Mesmo. Olha, mas nós vamos querer que tu voltes. Provavelmente vamos dar esse espaço para percebermos como é que vai ser o ambiente dos próximos tempos, mas depois, claramente, porque o facto de vocês terem em 7 ou 9 palancas, agora está no número 100 e tal, para mim isso é uma salva de palmas, senhores, porque eu não vos vejo, eu vos vejo, assim, claramente que eu vos vejo com cornos, mas não a ajudar animais que têm cornos, então... E se calhar o número mais impressionante é que... São os cornos. É que é dobras, né? Porque as fêmeas também têm, né? Exatamente. Okay. Mas o número mais impressionante é que no projeto das tartarugas atingimos a marca o ano passado de 4.300.000 tartarugas lançadas para o mar. E quem está a fazer esses projetos são meia dúzia de pessoas. Portanto, vamos continuar a vender. Isto quer dizer que é possível. Isso é possível. E vocês nem recebem salário, nem têm VX. Senhoras e senhores, com vocês, Vladimir Russo. Obrigado. Muito obrigado. Boa continuação já agora. Feliz Natal. Feliz Natal para todos. Feliz Natal. Divirtam-se, nada de excessos. Excessos, né? Tem clichê. Porque aqui o excesso mesmo estão aí, nem vamos ter Natal. O excesso é que esse ano, até os cabazes, meu. Antigamente nós tínhamos cabazes. Tiveram cabazes, nada, meu. Mas o bacalhau não está a vir agora no porão, pá.
Vai, mas por isso é que é o novo aeroporto, porque a carga já pode... dá para chegar, né? Tenham calma. Esperem Portanto, só mais... 2000, então é 2032. Não, para o bacalhau. Para o bacalhau. Acho que 23 vai sair umas postas de bacalhau. Ok. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença. Cheguem bem. Eu ia dizer cheguem com Deus, mas provavelmente tem ateus aqui. Cheguem em segurança. Vamos assaltar, então. Muito obrigado. Mais uma vez, senhoras e senhores, Vladimir Russo.